Nós temos visto aí o que tem acontecido no mundo, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, Ucrânia contra a Rússia. Essa guerra que tem acontecido aí no mundo, está aí em todos os noticiários essa guerra, que antes era rumores, agora deixou de ser rumores e a guerra é oficial. Eu falei na semana passada, o que diferencia essa guerra das outras guerras que já aconteceu no mundo inteiro ao longo dos anos, que essa guerra, ela é profética, porque ela vem do norte. O profeta Jeremias capítulo 1, versículo 14, ele já havia profetizado isso, há milhares de anos, quando ele disse que do norte sobreviria o mal para toda a humanidade. O Senhor Jesus também disse que no final dos tempos haveriam guerras e rumores de quê? De guerras. Os rumores terminaram e a guerra está aí. As pessoas têm vivido a sua vida como se elas fossem viver para sempre. As pessoas têm vivido de uma forma como se elas nunca fossem morrer um dia. As pessoas têm vivido como se mal nenhum ou nada de ruim pudesse acontecer com ela. Nós iniciamos esse ano e já começamos o ano com tragédias. Eu falei para vocês na semana passada daquela tragédia que houve no início do ano, lá em Minas Gerais. Vocês viram, não viram? Na internet, nos vídeos. Aliás, isso também é um sinal da volta de Jesus, porque Jesus falou que no final dos tempos, quando ele estivesse voltando e mostrasse os sinais, todos os olhos veriam. Você vê que tudo que acontece no mundo, todo mundo fica sabendo. Já não é mais aquilo de acontecer uma coisa lá no outro lado do mundo e você não fica sabendo. Não, hoje em dia todos os olhos estão vendo. Outra prova da volta de Jesus, porque ele disse isso, que no final dos tempos, todos os olhos veriam. Então, nós começamos o ano com uma tragédia, lá em Minas Gerais, em Capitólio, estava lá os barcos, e de repente caiu aquele cânion, né? Sobre os barcos que ali estavam, aquela triste tragédia que vocês acompanharam. Todos nós acompanhamos isso. Os barcos estavam ali num local de risco, num momento de risco. As pessoas ignoraram os alertas, os avisos, ignoraram o conselho de Instituto de Meteorologia, que diz lá que nós não devemos chegar nem sequer perto de uma queda d'água em tempo chuvoso. Está lá, no manual de Instituto de Meteorologia. Tempo chuvoso, choveu, você não tem que chegar nem sequer perto de uma queda d'água. Mas eles estavam lá, ignorando o quê? Os alertas, os avisos. Estavam ali, as pedras caindo, a água aumentando. Vocês viram no vídeo, não foi?
A água aumentando, as pessoas cada vez se aproximando mais, e outras que estavam no outro barco falando: sai daí, sai daí, gritando, né? Sai daí, olha aí, você não está vendo? E eles se aproximando cada vez mais das rochas, quando de repente, não deu tempo deles saírem, não deu tempo. Então em 1 minuto eles estavam ali, curtindo num momento de prazer, de lazer. Em outro minuto eles estavam afogados no lago, sobre a rocha. Em 1 minuto eles estavam ali dançando, cantando, num momento de alegria, de descontração. Em outro minuto eles já estavam debaixo d'água, sobre uma grande rocha. Nós falamos aqui também, na semana passada, recentemente também, que aconteceu em Petrópolis, não foi? Todos nós acompanhamos o que aconteceu em Petrópolis. As pessoas entraram num ônibus, achando que iria para o trabalho naquele dia, achando que iria para casa, ou para a escola, ou para qualquer outro lugar. Então, em um momento, elas estavam sentadas num banco dentro de um ônibus. No outro momento, elas já estavam afogadas dentro de um rio, dentro do ônibus. E todas essas pessoas, ninguém poderia imaginar que isso iria o quê? Acontecer. Quando essas pessoas saíram de casa, elas poderiam imaginar que isso ia acontecer? Que naquele dia ia acontecer isso? Não. Ninguém esperava que aquilo ia acontecer naquele dia. Então o que isso tudo nos mostra? Isso tudo nos mostra exatamente como acontece com a alma das pessoas. Nos mostra exatamente isso. Quando Jesus disse que no final dos tempos ninguém saberia o dia e nem o quê? A hora que ele iria voltar. Nem ele sabe. Só quem? Só o Pai. Mas ele deixaria sinais. Haveria sinais. Ele falou: ninguém vai saber o dia e nem a hora, mas vão haver o quê? Sinais da minha volta. Deus tem se comunicado através de quê? Sinais. Deus tem falado com as pessoas através dos sinais. E os sinais estão aí. Só que aí entra aquela velha história. Isso não vai acontecer comigo. É ou não é? Sim ou não? É quando a pessoa vê e fala assim: isso aí nunca vai acontecer comigo. Mas você vê, eles imaginavam que aquilo ia acontecer com eles? Eles estavam lá naquele lago, num dia de sábado, de lazer, talvez de folga, férias, curtindo. Eles imaginavam que aquilo poderia acontecer? Estavam ali, num momento de alegria, de prazer, de lazer, num momento ali em contato com a natureza, naquele lugar belo, paradisíaco, que de um minuto para o outro se tornou um pesadelo, um lugar de tristeza,
um lugar de mortes, um lugar de perdas, um lugar de tragédia. E eu te pergunto, deu tempo para alguém ali orar? Você consegue ver isso no vídeo? Deu tempo para alguém ali dobrar o joelho, orar, pedir misericórdia? Não. Não deu tempo. Não deu tempo. Está dando para você entender, pessoal? Não deu tempo. Não deu tempo, preste atenção aqui, pessoal. Que isso que eu estou falando vale a sua alma, vale a sua vida. E vale a sua alma. Isso que eu estou falando aqui é a coisa mais séria. Porque às vezes a gente fala de salvação e as pessoas não estão nem aí. Mas quando acontecer, aí elas vão lembrar disso aqui. Você pode ter certeza disso. Então não deu tempo da pessoa chegar ali e orar e se arrepender. Eu não estou querendo dizer aqui que não houve pessoas ali que foi salvas ou deixou de ser salva. Não estou falando isso. Até porque isso pertence a Deus. Amém, pessoal? Não estou falando disso. Eu estou falando que as pessoas estão vendo. Você vê, as notícias estão aí e você está vendo o que tem acontecido ao seu redor, pessoas morrendo, gente morrendo. Você tem visto isso? Sim ou não, pessoal? Outro sinal da volta de Jesus são os dias. Os dias estão passando rápido demais. Nós já estamos no dia 9 de março e parece que foi ontem que nós estávamos aqui na igreja virando o ano. Já é dia 9 de março, terceiro mês. Se você parar para pensar, os dias estão passando o quê? Veloz, muito rápido. Aliás, nós estamos vivendo aqueles dias que a Bíblia diz que no final dos tempos, Deus iria abreviar os dias. Já estamos vivendo isso. Deus tem abreviado os dias. Você acorda, daqui a pouco já é noite. Você está de folga, não dá tempo de fazer nada. Quando você acabou. É ou não é? Não dá para fazer nada. Num dia você não consegue. Já foi época que um dia você fazia muita coisa, agora não faz nada. E por que Deus tem abreviado os dias? Deus, Ele tem abreviado os dias para dar tempo de salvar muita gente. Para dar tempo de salvar ainda as pessoas. Está dando para você entender, pessoal? Então Deus tem feito abreviar os dias. Pessoal, pense nisso. Os sinais estão aí. Amém, gente? Os sinais estão aí. Isso tudo, as pessoas deveriam saber disso que eu estou falando aqui. O mundo deveria saber disso. Deveria. Porque os sinais estão aí. Deus está mostrando o quê? Os sinais da sua volta, da volta dele. Só que as pessoas, desculpe, mas as pessoas, muitas pessoas parecem que estão cegas. Parece que estão surdas. E ignoram o quê? Os avisos. Deus está avisando e muitas pessoas fazem o quê? Ignoram.
ignoram os avisos, mas os avisos estão aí. Deus está avisando sobre a sua alma, sobre a sua alma. O problema da morte é que quando ela vem, ela não avisa. A morte não dá aviso. Ela chega sem avisar. E muitas pessoas estão sendo pegas totalmente despreparadas. Naquele momento, despreparada, porque quando a morte vem é assim. A pessoa está ali, às vezes ela está ali naquele dia dela ali, é um momento às vezes de lazer, de prazer, de férias, é ou não é? E quando vem, de repente, o que era um momento de prazer, de lazer, de festa, se torna como se fosse um filme de terror. Está dando para você entender? Então o que isso tudo tem nos mostrado, tem nos alertado, tem nos indicado? Eu lembro que tem uma passagem na Bíblia que diz que na época de Jesus houve uma tragédia. Uma torre caiu sobre várias pessoas e 18 pessoas morreram. Você já leu isso na Bíblia? 18 pessoas morreram. Aí os discípulos, porque aquela notícia deveria ter se espalhado por todo Israel, porque era como hoje, acontece uma tragédia, já se espalha, todo mundo fica sabendo, não é? Então os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, porque é muito comum quando acontece uma tragédia, as pessoas perguntarem, se questionarem, por quê? Puxa vida, mas por quê? Por quê? Culpam até Deus. Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, por que isso aconteceu? Aí Jesus respondeu para eles, olha, ao invés de vocês ficarem aí, preocupado por que isso aconteceu, Jesus não explicou por que aconteceu para eles. Jesus respondeu eles com uma outra pergunta. Jesus respondeu eles da seguinte maneira: será que essas pessoas que morreram dessa tragédia são mais pecadoras do que aquelas outras que morreram de outra forma? Jesus perguntou isso para eles. Aí Jesus disse, claro que não. Aí Jesus falou, em verdade vos digo, que se vós não se arrependervos, vós também perecereis. Está dando para você entender? Quer dizer, se vocês não se arrepender, vocês também vão perecer, quer seja com uma torre caindo, ou quer seja de uma doença, ou de uma velhice, porque a morte vai vir para todo mundo, é ou não é? Quer seja de uma doença, de um vírus, ou escorregando no banheiro e bater com a cabeça, enfim, ela vai vir. Então Jesus estava dizendo para eles o seguinte, olha, o que vocês têm que se preocupar é vocês estarem preparados para quando esse dia chegar para vocês. Em vez de vocês ficar preocupados por que isso, porque aquilo outro, vocês têm que estar preparados para quando isso acontecer com vocês, e vocês estão prontos. Vocês estão preparados. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Não tem dia, não tem hora, não tem idade. Não tem idade.
Isso pode acontecer a qualquer momento. Então reflitam. Jesus estava dizendo para eles: reflitam nisso. Vivam da seguinte forma, vivam da seguinte maneira. Não, a qualquer momento isso pode acontecer comigo. A qualquer momento pode chegar a minha hora. Você está entendendo, pessoal? E se a sua hora for agora? E se o seu momento, a sua hora for agora? E se você morrer daqui a alguns minutos? Talvez você está aí: pastor, está amarrado, o senhor está me gorando. Não, eu estou falando uma coisa que a qualquer hora pode acontecer. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? E se acontecer, e se daqui a alguns minutos for a sua hora? E se essa for a tua última reunião? Você está entendendo? Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? Se a morte chegar para mim, o que tem reservado para minha alma? Porque é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar nisso. A nossa vida é limitada, pessoal. É limitada. A vida humana é limitada. Por mais tempo que você viva, 80 anos, 90 anos, 100 anos, mas uma hora a morte vai vir. Está dando para você entender? E a única coisa que é eterna é a sua alma. A alma não morre. A alma, ela é eterna. Amém, pessoal? Então, ao invés de você ficar pensando no tempo limitado de vida, em vez de você ficar pensando no corpo, pense no tempo eterno, que é a salvação da sua alma.